Então vamos lá, resolução da atividade 4. O diagrama de forças de uma maçã que está em repouso no solo foi desenhado na figura anterior. Então tá aqui o diagrama de forças desenhado aqui. Repetido, considere que os módulos da normal e força são iguais. Se o módulo da normal e força são iguais, significa que a maçã está em repouso, como dito aqui já, né? Se está em repouso, a resultante dessas forças é zero. Logo, a força normal, utilizando o eixinho de coordenadas tradicional x, y, a força normal está para cima, o módulo ele é positiva, menos a força peso para baixo negativa, isso é igual a zero. Isso implica que normal é igual a força peso. Ele pede que represente o vetor menos P. Quem é o vetor menos P? O vetor menos P é um vetor que em módulo ele é igual ao vetor P. Quem é o vetor P? É o vetor força gravitacional, ou seja, é a força com que a Terra atrai a maçã para a sua superfície. Tá certo? Então, essa força é uma força que aponta sempre para baixo, na direção vertical. Então, esse vetor menos P, ele está apontando para onde? Este vetor tem igual direção, igual módulo, porém, ele tem sentido oposto. Então, a representação deste vetor menos P é um vetor igual ao vetor P, porém, apontando para cima. Ok? Então, vamos lá. Na letra A representação do vetor geométrico menos P é um vetor igual ao P. Esse desenho aqui não ficou bom, peraí. Então, tem um vetor aqui, menos P. Esse sinal menos aqui, né, eles representa, né, pela terceira de Newton, um vetor que está sempre na mesma direção, tem o mesmo módulo e aponta no sentido oposto. Então, é uma questão de nomenclatura, tá? E não uma questão de tratamento vetorial aqui. Então, a gente utiliza esse sinal para representar o mesmo vetor apontando em sentido oposto. Lembrando que, se o vetor P ele está presente na maçã, apontando para baixo, o vetor menos P, ele não está presente na maçã, ele está presente no solo. Ou seja, é um vetor, se esse aqui é um vetor ação, o vetor menos P é um vetor reação, que aponta para cima, a partir da superfície do solo. Essa é a representação geométrica do vetor menos P. Qual o seu módulo? O módulo de P é sempre igual ao módulo de menos P, perdão, é sempre igual ao módulo de P. Lembrando que isso aqui é uma ação, isso aqui é uma reação. É a terceira lei de Newton. Os pares, ação e reação. Par, ação e reação estão sempre em corpos distintos. Se a maçã faz uma força-peso na Terra, a Terra faz uma força menos P na maçã, de igual direção, igual módulo e sentido oposto. No item B, ele pede que faça uma representação geométrica do vetor n mais menos P. É apenas uma representação geométrica, não tem sentido físico, porque o vetor normal aparece na maçã, está presente na maçã, né? Então, aqui está a maçã. O vetor normal, ele representa a maçã apontando para cima. Esse vetor normal é um vetor devido ao contato da maçã com o solo. Quando a maçã ela toca o solo, ela, de certa forma, deforma, ainda que a gente não tenha essa percepção, há uma deformação. Essa força normal é uma reação da deformação no solo. Então, ela aparece na maçã. Logo, se esse vetor é o menos P, ele aparece na Terra. Então, esse vetor menos P aqui, que eu vou desenhar aqui apontando para cima, esse vetor menos P, ele aparece aonde? Na Terra, o solo. Ok? Na representação, ambos apontam para cima, né? Então, vai ser, eu tenho aqui, ó, fazendo aqui, bonitinho, organizadinho, só os vetores. Eu tenho aqui o vetor normal, ele aponta para cima, e eu tenho aqui um outro vetor paralelo, apontando menos P, apontando para cima também. Então, ambos os vetores, eles apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Lembrando que eles estão em corpos distintos.
Compare com a força resultante que atua na maçã. Lembra que a resultante que atua na maçã é zero. Por quê? Porque em módulo normal é igual ao peso. Se a resultante que atua na maçã é igual ao peso, se eu fizer o somatório disso aqui, vai ser normal mais menos o P. Isso aqui é igual a quanto? Normal, vamos pegar em módulo agora, normal aponta para cima. Ok, positivo. Se a gente adotar o eixo de coordenadas, então menos o P aqui, o P aponta para cima. Também, menos o P, isso é igual a zero, ou seja, a resultante continua sendo nula. Por quê? Porque em módulo, o vetor P, ele é igual ao vetor menos P. Ok? Então, essa é a representação dos nossos vetores A e B, do menos P e a resultante desses vetores. Então, vamos ao próximo problema. Temos aqui uma maçã. Essa maçã tem um peso, o módulo do seu peso ou força atuando nela é igual a 10 N, desce no plano inclinado liso. Plano inclinado liso significa que não tem presença de atrito. Então, sem atrito. Bom, o que ele pede? Vamos aos itens, né? Letra A, faça diagrama do corpo livre da maçã. Então, vamos lá. Então, imagina que esse pontinho aqui seja a maçã. As forças que atuam nela, como ela está aqui orientada ao longo de um plano inclinado, as forças que agem nela são a força peso e perpendicular à superfície de apoio, que é onde a maçã está apoiada, é a força normal. Então, tem aqui um vetor apontando nessa direção. Então, isso aqui é o diagrama de corpo livre da maçã. Não tem nenhuma outra força atuando nela. Afinal de contas, ela está apoiada sobre o plano e ela desce em função dessa angulação aqui. Uma componente da força peso vai estar nessa direção ao longo do eixo X aqui. E isso vai fazer com que a maçã ela desça essa rampa. Na letra B, projete o vetor peso nas direções X e Y. Perceba que a direção X está orientada ao longo do plano aqui. E Y perpendicular ao eixo X, sempre, né? Então, vamos desenhar as projeções aqui da maçã. A gente pode desenhar no próprio diagrama do corpo livre na letra A, a gente pode repetir ele aqui, né? Para não ficar muito desenho muito poluído, eu vou repetir aqui este ângulo aqui de 30 graus. Então, aqui está a nossa, né, a maçãzinha. Eu vou desenhar só a força peso para pegar as suas componentes. Então, vamos lá. Então, aqui está o eixo X. Aqui está perpendicular ao eixo X. Está o eixo Y. Então, a força peso, eu vou desenhar de outra cor e as suas componentes também. A força peso, ela está aqui na vertical. Então, tem esse vetor aqui, já desenhado na letra A. E agora ele pede que desenhe as componentes, né? O vetor, as projeções. Então, vamos projetar a força peso aqui em Y e X. Então, em Y vai ter um vetorzinho aqui, ó, para baixo, apontando no sentido oposto ao eixo Y, né? Então, esse aqui eu vou chamar de P de Y. Então, é a projeção do meu vetor no eixo Y. A projeção do meu vetor no eixo X está aqui, ó, ao longo do plano inclinado. E esse vetor aqui, a componente desse vetor aqui é que faz com que a maçã, ela desça essa rampa, né? Por causa do ângulo aqui. O qual maior a inclinação, maior vai ser a componente aqui nessa direção. Bom, então, projeção dos vetores, do vetor da força peso em X e Y feita. Letra C. Na letra C, ele pede que desenhe as componentes em função dos seus ângulos. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui já, a partir do gancho aqui na letra B, e já fazer C, eu vou fazer de outra cor. Vou pegar um outro verdinho aqui. Então, vamos lá. Aqui está o ângulo θ. Lembrando que, quando eu faço aqui a projeção aqui, o ângulo θ, ele também está aqui, ó. Porque esse ângulo θ, eles são opostos pelo vértice aqui, né? Θ aqui, θ aqui. Então, esse ângulo aqui também tem 30 graus, ok?
Então, o ângulo de 30 graus está aqui. Se aqui está o cosseno, se aqui está o ângulo θ, aqui é o vetor, esse vetor aqui, ele representa o cateto adjacente, né? Então, aqui está... Eu tenho esse meu triângulozinho aqui, vamos refazer. Então, aqui tá, vou desenhar aqui novamente, para a gente acompanhar aqui de uma maneira mais nítida. Aqui tá o meu, tô fazendo paralelo aqui, tá? Tá o meu P de Y. Aqui tá o meu vetor, vou desenhar alinhadinho. E aqui tá o meu θ. E aqui tá o meu ângulo reto. Que é o vetor resultante. Perdão. Então, o ângulo reto, né? Então, esse aqui é a componente P de Y. E esse aqui, paralelo aqui, essa linha pontilhada aqui, é a minha componente o quê? P de X. Então, olhando para aqui, a minha componente P de X está para o cateto oposto aqui. E a componente P de Y para o cateto adjacente. Então, vamos lá. Seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, P de X, sobre a hipotenusa, que é P, né? Aqui é o meu vetor P, ele representa a hipotenusa. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o P de Y, sobre o P. Então, em módulo, quem é P de X? P de X em módulo é igual a P seno de θ. E quem é P de Y? Em módulo é igual a P cosseno de θ. Agora, vamos fazer um tratamento vetorial aqui. Quem é o vetor P de X? O vetor componente na direção X, P de X. Ele é P seno de θ na direção Y. E quem é o vetor P de Y? Ele é igual ao módulo P cosseno de θ na direção J. Tem que ter o chapéuzinho. Lembrando que P de Y, a componente está no sentido oposto ao eixo Y. Então, aqui é negativo. Tá certo? Então, aqui está a representação. A projeção do meu vetor está aqui e aqui está a representação geométrica. E na letra D, ele pede que compare as direções dos vetores. Então, vamos lá. Quem é P de X? Quanto que P de X vale? O vetor P de X, ele vale. O vetor P de X vale P, que é igual a 10, o módulo de P. Quanto que vale seno de θ? Seno de 30 graus. Isso aqui vai ser 10 vezes seno de 30 graus. Está em Newton, né? Aqui é 10 Newton. Seno de 30,5. Então, vai ser 10 vezes 0,5 Newton. Então, o P de X na direção Y, o P de X é igual a 5 Newton na direção Y. Quanto que vale o P de Y? Agora, vamos fazer aqui no cantinho. P de Y é igual a P, o módulo de P, que é 10 Newton, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3, sobre 2 na direção J. Ele é negativo. Isso aqui vai dar 10 menos 10, vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, aqui pode ser, né, 5, 10 por 5, 2, 10 por 2, perdão, 5, vezes raiz de 3 na direção J. Então, esses são os vetores. Agora, se eu quiser comparar com o módulo do vetor, se eu somar, o módulo tem que dar 10 também. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, o módulo de P vale quanto? Lembrando que o vetor P, né, só para lembrar aqui, o vetor P, ele é a soma do P de X mais o P de Y. O módulo do vetor P é a soma de todas as componentes quadradas, né? Então, vai ser um P de X ao quadrado mais um P de Y ao quadrado. Então, o módulo do meu vetor P é igual a raiz quadrada de quem? P de X é 5 ao quadrado, 25, mais 5 raiz de 3 ao quadrado é 25 vezes 3, 75. Logo, o módulo de P é igual a raiz de 100 e P em módulo é igual a 10 Newton, o que equivale ao módulo do peso dado no problema, tá certo?